aí, povos e povas? Olha aqui esse negócio de perguntas, de responder caixa de perguntas. Acho que eu gostei desse negócio, achei interessante. Como o outro vídeo deu certo, as pessoas me mandaram algumas perguntas mais... Eu selecionei mais 10 perguntas. Se o vídeo ficar muito longo, pode ser que eu não responda as 10 perguntas. Mais uma vez, eu não vou dizer o nome das pessoas. Mas pelas perguntas aqui, vocês já vão saber que é de brasileiro. Então, eu gostei desse negócio. Vamos lá, Curupira. Vamos responder algumas perguntas. Você acha certo os brasileiros ficarem reclamando de Portugal? E aí? Acho certo ou acho errado? Na verdade, eu não tenho que achar nada, né? Acho que cada pessoa sabe onde o cadastro aperta. Não é bom, não é legal você tá num país, você tá nele e você tá reclamando dele. Mas existem algumas situações que, se não forem reclamadas ou se não forem questionadas, pode ser que elas não melhorem. A tendência de algumas pessoas quando reclamam de alguma coisa é no intuito de, olha, eu gosto, mas eu quero que melhore. Assim como você vai no supermercado fazer uma compra, você sempre vai naquele supermercado, mas tem algumas coisas que você não gosta. Quando você chama o gerente para reclamar, é porque você quer que aquilo melhore para você continuar indo lá, não é que você quer deixar de ir naquele supermercado. Então, muitas vezes, algumas reclamações, elas podem parecer negativamente, mas outras são como sugestão. Não é bom, nunca é bom você reclamar da casa que você mora. Se você quer algo diferente, você procura melhorar. Se você quer algo diferente, você sugere e faz um esforço. Não é legal, dependendo da reclamação, não é legal. Você está usando, é como se você estivesse cuspindo no prato que você come. Depende da interpretação, depende do contexto, depende da situação. Depende de que reclamação, do que se trata essa reclamação. Quando é coisas banais, reclamar por reclamar não vai dar resultado em nada, não vai mudar nada. Quando você reclama algo que possa ser mudado, não apenas só para você, mas para todos que estão à sua volta, ou para todos que vivem usufruindo daquilo que você está reclamando, às vezes é bom. Como diz o ditado. O mundo, como eu digo assim, às vezes, o mundo existia algumas coisas que precisavam ser mudadas. As pessoas foram lá, fizeram protesto, reclamaram, e nem sempre as pessoas que reclamaram estão lá para usufruir das mudanças que houveram. Mas não sei, não dá para me ficar julgando, dá para ficar criticando, mas tem que tomar muito cuidado com o que se reclama, com o que se fala. Eu costumo dizer que se não tá bom para você, pega a tua mala e procura o que é melhor para você, né? A gente tá num país que não é nosso, então a gente tem que, no mínimo, respeitar as regras, respeitar as leis, respeitar as condições. A gente tem que aceitar e se adaptar. Os brasileiros são discriminados aí? Alguns dizem que sim. Mas qual é o povo do mundo que não é discriminado onde quer que ele esteja? Discriminação, eu acho que é da pessoa, é caráter. Não tem nada a ver com nacionalidade. Né? Discriminação, o quem se incomoda, o que se incomoda. Está incomodado com alguma coisa e aí eles vomitam as suas frustrações, as suas angústias, as suas decepções, eu não sei. Mas assim, se os brasileiros são discriminados aqui, alguns dizem que sim. Tem uns vídeos aí na internet que demonstram isso. Mas não é só os brasileiros que são discriminados. Acho que qualquer pessoa que é diferente, qualquer pessoa que foge do padrão de determinados locais, determinadas sociedades, elas vão ser discriminadas de uma certa forma. Elas vão ser rejeitadas. Essa rejeição pode parecer discriminatória. A discriminação vem de pessoas que não aceitam, que não gostam, e elas têm todo o direito, mas depende de como, né? De como se verbaliza isso, de como se gesticula isso. Aí fica a discriminação ofensiva. Mas é delicado isso. Eu não sei se são só os brasileiros, não. Mas acho que isso, e não sei se a discriminação é por nacionalidade. Quem discrimina tem mais a ver com a pessoa que está discriminando, não com o país de origem que ela é. É verdade que os portugueses não gostam dos brasileiros? Dizem que sim. Algumas demonstrações, sim. Tem alguns portugueses que fazem questão de dizer que sim. Mas eu não posso, e nem você pode, e nem precisa generalizar. Existem portugueses maravilhosos, e mais uma vez eu venho pôr a colocação. Gostar ou não gostar é da pessoa. Então eu acho que é independente da origem dela, da nacionalidade dela. Tem alguns que verbalizam isso com mais veemência, que demonstram agressividade. Tem uns que com gestos, mas o gosto ou não gosto, cada um tem seu gosto, né?
E é complicado isso. Isso vai muito de comportamento, vai muito de conhecimento, vai muito de situações, vai muito de... São contextos também, como eu volto a dizer para vocês, vai muito da contextualização daquilo que está acontecendo no momento. E não dá para dizer, não podemos ser injustos de dizer que os portugueses não gostam dos brasileiros. Assim como tem brasileiros que não gostam de português, como tem brasileiro que não gosta de argentino, como tem argentino que não gosta de brasileiro. Então são relações de pessoas entre pessoas, entende? É verdade que não é bom se misturar com brasileiros? Sim, eu ouvia, sim. Não, eu ouvia muito isso no começo. E eu cheguei a acreditar nisso por alguns problemas que eu tive com alguns brasileiros. Problemas entre aspas. Mas não, é injusto. Meus amigos pessoais aqui são os brasileiros, são brasileiros. Eu tenho alguns conhecidos portugueses, mas eu não acredito muito nisso, de que não se deve misturar. Tem alguns brasileiros que colocam um vídeo aí que dizem que os maiores inimigos dos brasileiros aqui em Portugal são os próprios brasileiros, mas é como eu volto a dizer, relações entre pessoas. É verdade que não é... cadê? É verdade que não é... isso é mistério. Você tem amigos portugueses? Não. Não e sim. Tem conhecidos portugueses. Eu já tive amigos portugueses que a gente viajava, que vinham na nossa casa, mas por incompatibilidade de gênero a gente se afastou, então não é mais uma amizade, é coleguismo. Eu tenho bastante conhecidos, mas que eu me lembre amigo, não. Não porque são portugueses, tá, gente? Eu tô falando isso, não tem da nacionalidade portuguesa, eu não tenho muito íntimos, amigos íntimos, mas é por causa das pessoas que não achamos afinidades ainda em comum. Você já sofreu preconceito em Portugal? Não. Não sofri preconceito em Portugal. Vejo muitas pessoas dizerem que tem muito, vejo muitas pessoas relatarem que sofreram, vejo muitas pessoas colocarem vídeo nas redes sociais que sofreram. Eu não tive nada diretamente, a não ser que foi algo velado, mas quando acontecem essas coisas comigo, eu já tenho um jeito muito próprio de lidar com isso. Eu combato na hora e assim, não tenho o hábito de ficar levando muito pra frente. Mas não nada diretamente a mim, não percebi. Você aconselha as pessoas a venderem tudo pra ir pra aí? Não, não aconselho. Principalmente que eu vejo pessoas que chegam aqui em Portugal e começam a fazer comparações do que, eu tinha isso no Brasil, agora eu não tenho aqui. As pessoas precisam tomar cuidado com isso. Eu não aconselho ninguém a nada porque eu não sou conselheiro. Mas, como estão me perguntando aqui, se eu tivesse uma casa, se eu tivesse um terreno, se eu tivesse bem duráveis, eu não me desfaria para ir para qualquer tipo de país, não só necessariamente para vir para Portugal. Mas tá uma luz clareando aqui, mas não só para Portugal. Eu não me desfaria. Quando eu vim para cá mais o Fernando, a única coisa que eu me desfiz foi do carro, porque a gente poderia comprar outro aqui, e da loja, porque não queria mais trabalhar com aquilo. Mas se eu tivesse uma casa, por exemplo, a gente tinha um terreno e a gente não se desfez nele, a gente, pelo contrário, aproveitou ele. E eu não aconselho, porque você vai para outro país, você tem que saber muito, com muita certeza, o que é que você vai fazer naquele país. E às vezes nem essa certeza a gente tem. As pessoas chegam aqui achando que uma coisa é outra, e para voltar, volta de bolso vazio. Gente, imigrar, vocês têm que pôr na cabeça de vocês que é um recomeço. Eu acho que tem que vir junto na palavra imigrar, sequência, recomeço. Você vai recomeçar. O imigrante, ele bota a mala com meia dúzia de roupa dentro e vai-se embora. O que ele vai fazer, o que ele vai ter, o que ele vai construir vai depender dele, da vontade, da garra e do desejo dele. Se o pouco que ele tinha, ele se desfez, vai ser muito difícil ele voltar. Ele vai ter que se reconstruir aqui. Então não adianta ficar se lamentando pelo leite derramado. Tem que ter paciência. Reconstrução, construir demora, tem que ter tempo, tem que ter paciência. Por acaso no Brasil, no país de origem que você estava, você construiu um patrimônio de um dia para o outro? Você comprou uma casa, 2 casas, um terreno, num ano, em 2 anos, em 6 meses? Não, então existe tempo, existe um recomeço. Você vai começar do zero. Começar do zero não é tão simples assim como algumas pessoas pensam. Por que tantos brasileiros voltam e não dão certo aí? Justamente por isso, porque as pessoas veem, ouvem e assistem coisas e no imaginário delas elas transformam e não prestam muita atenção no que as pessoas falam e nem no que elas veem. Elas imaginam, elas fantasiam uma coisa muito diferente e quando elas chegam aqui é outra. Às vezes não se adaptam ao país, não se adaptam à cultura, não se adaptam à lei, não se adaptam às pessoas e muitas vezes não se adaptam aos trabalhos e muitas vezes os trabalhos que elas conseguem
elas não conseguem manter a qualidade, elas não conseguem manter o que elas tinham no país de origem, e aí elas se decepcionam e elas caem na realidade de que aquilo não era o que elas procuravam e de que aquilo não era o que realmente não vale a pena passar por tudo que se passa no recomeço em um novo país. Não estou dizendo necessariamente aqui em Portugal. E algumas pessoas não aguentam o tranco e acabam desistindo, acabam voltando por algumas escolhas também, ou até por algumas dificuldades que elas encontram e não conseguem superar essas dificuldades. As pessoas reclamam, mas mora aí. Eu não me lembro se eu já respondi isso, mas é quase igual. As pessoas, na verdade, foi só não foi nenhuma pergunta, foi uma colocação. Sim, o ser humano, ele é um indivíduo que já reclama por natureza. O indivíduo já é um ser humano insatisfeito, por enquanto. Ele quer alguma coisa, quando ele tem, aí é que ele cai na realidade que aquilo não é o prazer verdadeiro que ele esperava, então eles acabam reclamando. E alguns reclamam porque querem mudança. Quem reclama quer mudança. Só tem que tomar cuidado com isso, mas olha, só sentar e reclamar não vai resolver, tem que ir à luta, não é? Os brasileiros fazem vergonha a outros brasileiros? Alguns dizem que sim. Eu também tenho esse sentimento, não fico culpando muito, mas tem muito isso. Qualquer coisa que qualquer brasileiro faça aqui respinga nos outros automaticamente. Então por isso que as pessoas falam muito que quem faz vergonha brasileira não são outros, são os próprios brasileiros pelas cagadas que eles fazem. Mas eu volto a dizer mais uma vez, de pessoa para pessoa, de ser humano para ser humano. Mas que quando um brasileiro faz alguma coisa, e quando esse brasileiro, ele, de certa forma, o brasileiro aqui fora, ele tá com um holofote muito grande em cima dele. Então, seu comportamento é muito visado, prestam muita atenção no comportamento dos brasileiros. Então, quando o brasileiro faz alguma coisa que não é, digamos assim, aceito bem, acaba respingando em todas as pessoas aqui fora. Eu tenho a impressão que elas têm a tendência muito forte a tudo que um brasileiro faz, elas acham que todos são iguais. Eu não sei se é assim todas as pessoas, mas a impressão que nos dá, a impressão que me dá é quando o brasileiro comete um erro, comete uma falha, faz alguma coisa, o julgamento é generalizado. Assim como que eu digo sempre, não se generaliza nada, porque cada pessoa tem a sua particularidade, cada indivíduo é único, exclusivo, ele que arque com as consequências dos seus atos, mas nós não somos obrigados e nem é justo as outras pessoas da mesma nacionalidade ser rechaçado com aquela coisa e ser carimbado com os mesmos erros e dizer que todos serão iguais. Não somos todos iguais, tá bom? Gostei disso, espero que tenha esclarecido, espero que esse vídeo tenha sido, que todas as perguntas tenham sido respondidas de um ponto de vista meio que de certa forma isento. Mas é o que eu penso, é o que eu vejo. Muito obrigado a vocês que estão aqui. Gostei desse negócio de perguntas e respostas. E para você que está aqui agora, para você que está chegando, para você que assistiu até o fim, se inscreve, curte, comenta, dá o like. Não precisa esperar o vídeo até o final. Chegou no vídeo, tá no começo? Já dá o like aí. Ativa o sino de notificações. Já me segue lá no @ViniPortugal no Instagram. E como eu digo sempre, copiando o bem-vindo sem queira. O que é muito importante é ninguém soltar a mão de ninguém. Respeito é fundamental. E o restante a gente vai se entendendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço pra vocês. Olha, Beto. Fogo. Fui.